ao vivo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, Assalamu alaikum, nossas saudações de paz a todos. Boa noite. Primeiramente, gostaríamos de nos solidarizar com todas as famílias que perderam entes queridos para a Covid-19. Hoje estamos realizando essa live para tratarmos de um assunto muito relevante e muito negligenciado na mídia e pela humanidade também, de forma geral. Estamos falando da guerra do Iêmen, e mais especificamente sobre a crise humanitária gerada por esse conflito, que já se arrasta por 6 anos e já matou dezenas de milhares de pessoas. Crise essa que já é considerada a maior crise humanitária do mundo. Para falarmos desse tema, convidamos pessoas que fazem parte de organizações que atuam diretamente no Iêmen e conhecem essa realidade de perto. Nosso primeiro convidado é o Luiz Fernando Goldinho, que é porta-voz da Acnur no Brasil, que é a Agência para Refugiados da ONU. Nossa segunda convidada é a Simone Casabianca Acheilman, que é a chefe da delegação regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para a Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. E também convidamos a Carla Parzianello, que é gerente farmacêutica dos Médicos Sem Fronteiras no Iêmen e esteve lá no ano de 2020 até fevereiro deste ano. Agradecemos muito a participação e a disponibilidade de cada um de vocês, e sem dúvida suas falas serão muito esclarecedoras e mostrarão a necessidade de urgência no fim deste conflito. Lembrando que essa é uma transmissão do Centro Islâmico do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. E para quem está nos acompanhando, compartilhem o vídeo, para que mais pessoas saibam do que está acontecendo no Iêmen. Quando nos atentamos aos dados dessa guerra, conseguimos ver a dimensão da tragédia que assola o país e seus habitantes. Em dados recentes, cerca de 24 milhões de iemenitas necessitam de assistência urgente, o que corresponde a cerca de 90% da população do país. Existem estimativas de que cerca de 2,3 milhões de crianças com menos de 5 anos devem sofrer de desnutrição aguda neste ano, e cerca de 400 mil devem sofrer desnutrição aguda grave, podendo morrer se não receberem tratamento urgente. As crianças iemenitas crescem em condições muito precárias e sofrem com a escassez alimentar, também com o fraco acesso à educação, que na teoria as condicionaria a um futuro melhor. O país tem altas taxas de doenças transmissíveis e o surgimento de doenças que antes do conflito estavam teoricamente controladas, como a cólera. O país tem acesso limitado à imunização de rotina e serviços de saúde. Tem más práticas de alimentação de bebês e crianças pequenas e sistemas inadequados de higiene e de saneamento básico. E, ao mesmo tempo, esse frágil sistema de saúde também enfrenta os impactos da Covid-19 atualmente. Mais de 16 milhões sofrem de insegurança alimentar e 5 milhões estão em risco de morrer de fome, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, a OCHA. Então, para entendermos melhor a situação e conhecermos os trabalhos que estão sendo realizados na região, faremos algumas rodadas de perguntas específicas aos nossos convidados. Então, iniciaremos com o Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite. Sabe que... Seja bem-vindo. A gente Obrigado. sabe que aqui no desenvolve um trabalho bem voltado aos refugiados de guerra, principalmente. Então, a gente gostaria que você nos contasse um pouco sobre a situação desses refugiados e dos deslocados de guerra contra o Iêmen, especificamente, esse conflito que já se arrasta há 6 anos. E se você quiser se apresentar inicialmente, fica à vontade. Tá, obrigado, Aya. Obrigado ao Centro Islâmico por esse convite. Meu nome é Luiz Fernando Godinho, eu sou porta-voz do Acnur aqui no Brasil. O Acnur é a agência da ONU para refugiados.
que tem um mandato internacional para lidar com as populações refugiadas e também com as populações chamadas de deslocados internos, né, que são aquelas pessoas que sofrem com esses conflitos, sofrem com pelas mesmas razões das pessoas refugiadas, mas que acabam permanecendo dentro do seu próprio país sem cruzar uma fronteira internacional. Então, antes de começar a minha fala, eu queria primeiro me solidarizar com essa mensagem, essa menção que a AIA fez às vítimas da Covid no Brasil, e também fazer uma menção especial sobre uma pessoa muito bacana que partiu hoje, que é o diretor da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, o Dr. Cândido Ferreira, da Ponte Neto, que foi, durante 40 anos, a história do refúgio no Brasil se confunde com a história dele. Ele atuou nessa área por mais de 40 anos, quando o Acnur ainda nem estava aqui no Brasil, com uma pessoa que, por mérito dele, iniciou o atendimento de vítimas das ditaduras aqui no Cone Sul e, com isso, iniciou todo o processo de proteção aos refugiados aqui no Brasil. Então, queria fazer essa menção especial ao falecimento dele, que ocorreu na madrugada de hoje. Bom, a crise no Iêmen é uma crise muito voltada, muito focada nessa questão dos deslocados internos, né? Como a Aya falou, 90% da população do Iêmen já foi afetada nos últimos 6 anos, tanto nessa questão do deslocamento interno, quanto também, e muito especificamente, na questão da segurança alimentar, né? Esse é um tema que tem estado presente na resposta do Acnur e de outras agências humanitárias que lidam com a situação do Iêmen e que tem sido realmente uma preocupação muito grande para todo mundo. Definitivamente, a guerra precisa acabar, né? Sem o fim desse conflito, é impossível chegar a uma solução humanitária para toda essa problemática que está colocada no Iêmen. Para vocês terem uma ideia, quase metade dos assentamentos que hoje acolhem essas pessoas deslocadas internamente no Iêmen estão a pouco mais de 5 quilômetros das zonas de combate, né? O combate está tão disseminado no país que os próprios locais que são de proteção dessas pessoas acabam estando numa proximidade muito grande das áreas onde estão os combates, o que é uma aberração, mas certamente eu devo dizer que nunca fui ao Iêmen, nunca tive a oportunidade de participar da operação, de servir a operação lá, mas a gente pode dizer que isso é totalmente por falta de opção, né? As agências humanitárias costumam organizar esses acampamentos ou abrigos ou assentamentos em regiões que são seguras, exatamente para poder prover uma proteção inicial a essas pessoas, que é o próprio distanciamento físico do conflito. Mas, no caso do Iêmen, hoje a gente tem quase metade desses acampamentos, desses assentamentos próximos dos locais de combate, né? A questão das necessidades humanitárias dessas pessoas é muito grande, né? Como a Aya falou, são mais de 20 milhões de pessoas com necessidades humanitárias, o que dá quase 70% da população do Iêmen. Pelos nossos levantamentos, 50 mil pessoas hoje estão em situação de fome, né? Vai além da insegurança alimentar, já estão realmente numa situação de fome, e 5 milhões assim de pessoas que estão prestes a entrar nessa situação, ou seja, os prognósticos são muito ruins, né? As instalações de saúde, pelo que a gente sabe também, apenas metade delas estão funcionando integralmente, né? Ou seja, há uma dificuldade de prover serviços de saúde de uma maneira adequada. E, obviamente, que a Covid-19 trouxe desafios adicionais, né? Ou seja, uma emergência sanitária dentro de uma emergência humanitária que afeta não só a população, que já está atingida pelo conflito, como afeta também o próprio trabalho das organizações humanitárias, né? A mobilidade,
o acesso das organizações a essas pessoas, as ações que precisam ser tomadas para preservar a integridade dos funcionários e das funcionárias das organizações humanitárias, acabam reduzindo também a capacidade de resposta. É claro que a gente conta com agências tão valentes como o CICV, como os Médicos Sem Fronteira, que estão na linha de frente, entregando essa proteção, e eles vão poder falar isso mais tarde. Mas é uma situação realmente muito preocupante, em que a gente vê que apenas uma solução política do conflito pode solucionar, trazer uma solução para esse caos humanitário, essa situação tão terrível que a gente vê hoje no Iêmen. Muito obrigada, Luiz. Realmente, como você disse, então, a própria missão humanitária e os próprios refugiados, eles se encontram em locais de alto perigo, né? Como você comparou em outras situações, não seria assim. Eles estariam, talvez, em uma região um pouco mais segura, o que agrava ainda mais a situação. Muito complicado. Simone, boa noite. A segunda pergunta é para você. Falando um pouco agora sobre a atuação da Cruz Vermelha na região, como que você avalia a situação do Iêmen após esses 6 anos e por que ela já é considerada, reconhecida, né, como a maior crise humanitária do mundo? Se você quiser também se apresentar inicialmente, fique à vontade. Eu vou me apresentar. Muitíssimo obrigada, Aya. Obrigada a todos, ao senhor Nasser, às pessoas do Centro Islâmico aqui do Brasil pela oportunidade. Como vocês vão ouvir pelo meu sotaque, eu não sou brasileira, eu sou da Suíça, estou aqui há um pouco mais de 2 anos, então eu espero que o meu português esteja suficiente para trazer o que eu gostaria de trazer em nome também dos meus colegas que estão aí na frente no Iêmen. Também gostaria de estender os sinceros pésames a todos os familiares que perderam familiares aqui no Brasil e no mundo pelo Covid, e agradecer pela abertura e pela generosidade de todos vocês que estão acompanhando nessa situação que está complicada no Brasil e que afeta muitas pessoas, de ter ainda a abertura e a força de ouvir a situação sobre pessoas em outros países que estão talvez enfrentando crises maiores ainda. Então, nesse sentido, muito grata em nome do CICV pela humanidade de todos vocês. Voltando ao tema do Iêmen, como a Aya e o Luiz Fernando já destacaram, a situação é gravíssima, né? Os números falam por si. E aí, o que faz que piora ainda a situação é que essa situação já demora há 6 anos. Esse conflito do qual a gente vem falar é um conflito que tem mais ou menos 6 anos. Mas antes desse conflito já tinha outros. Então, o Iêmen é um país que está cronicamente afetado por crises humanitárias e conflitos, e nunca consegue sair de uma crise que já emenda em uma outra. Então, isso faz que os sistemas, os serviços públicos essenciais sejam muito, muito enfraquecidos. Para dar mais alguns números, por exemplo, tem quase a metade dos funcionários públicos que não receberam de forma intermitente os salários desde 2016. Imaginam que um mês o salário vem parcial, no mês seguinte não vem. Então, não são só as populações que estão desplaçadas e diretamente afetadas pelo conflito do Iêmen, mas é todo mundo, é o professor, é a enfermeira, é a pessoa que trabalha, não sei, no Ministério de Relações Exteriores, o policial, enfim, todo mundo está afetado, e isso faz que essa crise seja uma crise de tamanho incrível, né? A metade, falamos de 80% da população do Iêmen que está afetada pela crise, de forma que passa fome. Depois tem mais da metade que é fome aguda, mas se imagina, 80% de um povo que não sabe como enxugar o prato de um dia para o outro. 2 milhões de crianças fora da escola. Se você pensa ao meio e largo prazo, o que significa isso? Mais da metade das estruturas de saúde desafetadas, incapazes de funcionar.
E graças a Deus existem organizações como os Médicos Sem Fronteira, como a ACNUR e também como o CICV, que tem a possibilidade, a capacidade de trazer até médicos e enfermeiras, porque quem teve a possibilidade de deixar o Iêmen, que tem uma possibilidade de trabalhar em outro país, saiu. Então, nesse sentido, para a gente, o Iêmen, desde há muito tempo, é uma das ações maiores que nós temos no mundo. A gente trabalha em mais de 100 países e o Iêmen, desde quase uma década, faz parte das 10 maiores. E aí estamos falando de orçamentos de 150 milhões de dólares cada ano para poder funcionar, porque tem que trazer tudo. Vou dar um exemplo, por exemplo, a situação é tão grave, é tão politizada, que o aeroporto da capital está fechado. Então, a ajuda não pode vir, as pessoas não podem se deslocar. A comida que a gente traz não pode chegar no avião diretamente na capital. A gente tem que achar outras formas de chegar no país. E, nesse sentido, o CICV fazemos coisas no Iêmen que em outros países já não precisamos mais fazer porque tem a estrutura e são as autoridades e são as pessoas no local que conseguem. Mas, por exemplo, a gente está atendendo quase 1 milhão de pacientes em vários hospitais, e não somos os únicos, né? Tem o Médicos Sem Fronteira, tem outras organizações, porque as necessidades são tal que qualquer coisa que você faça não é o suficiente. E os nossos programas realmente são todo, é a entrega de comida, é saúde primária, é cirurgia, é educação, é trazer água, porque metade da população do Iêmen, não, metade não, desculpa, quase 30% da população do Iêmen não tem acesso à água limpa o tempo todo. Então, a situação, imagina, ainda mais com o Covid, se você não tem como beber água saudável, se você não tem como tomar banho, lavar a mão, lavar a louça, é catastrófico. Então, a gente vai tão longe e trazemos água por caminhões de países fronteiriços porque não tem. Então, realmente, aí a atuação da gente é tudo, fazemos tudo, até vacinação de animais para tentar trazer alguma estabilidade e alguma sustentabilidade, porque a comida que você entrega hoje, amanhã vai ser comida, então consumida. Então você tem que achar médios para fortalecer a população e dar uma sustentabilidade para que essas pessoas não sejam dependentes durante décadas da ajuda humanitária aguda. Mas como o Luiz Fernando falou muito bem, nós estamos ajudando na emergência, mas a única solução tem que ser política e duradoura, senão essa situação é uma espiral viciosa e acontece mais uma coisa tipo Covid, vai ter outro problema que pode ser relacionado às chuvas, por exemplo, teve esse problema ainda no ano passado, teve chuvas por causa da mudança climática, afetou de um tamanho, um problema que aqui no Brasil seria menor, num país como o Iêmen, tudo se multiplica e cria mais necessidades e mais desafios para a população. Realmente, Simone. A situação ela é tão catastrófica, como você mesmo disse, são sucessivas crises e a falta de estrutura faz com que parece não haver solução imediata para isso, né? E também existem muitos estudos e opiniões que dizem que o Iêmen provavelmente vai ser um estado de difícil reconstrução, porque a cada dia que passa, a crise de fome só piora e a crise de falta de estrutura só piora. Então, realmente, a situação ela é muito alarmante, muito mais do que as pessoas até imaginam. Carla, agora a nossa terceira pergunta vai para você. Gostaríamos que você falasse um pouco sobre a atuação dos Médicos Sem Fronteiras no Iêmen, especificamente, e o que a organização ela vem fazendo para minimizar os impactos dessa guerra. E se você quiser se apresentar inicialmente, fique à vontade. Boa noite novamente, então. Eu gostaria de inicialmente agradecer, em nome do Médicos Sem Fronteiras, esse convite para poder dar uma melhor
visibilidade, né, o que tem acontecido. Eu retornei lá do Iêmen agora em fevereiro desse ano, e os demais colegas, eles colocaram de forma bastante real. Tu também trouxeste uns números que são bastante, que mostram muito bem, né, a situação bem drástica em que se encontra o país. E o Médicos Sem Fronteiras, né, é uma organização humanitária de já 50 anos, né, tem todo um aparato para poder proporcionar, possibilitar um acesso a diversos serviços de saúde. Que o que acontece? O fato do país estar com seus diversos sistemas colapsados, né, o sistema de saúde, sistema de infraestrutura, gera uma demanda muito maior, igual o senhor Godinho comentou, né? No caso, as pessoas estão passando por uma emergência dentro de outra emergência, agora com Covid, né? Eles estão passando por um novo cenário em que aumentam, né, os casos. Então, Médicos Sem Fronteiras está também proporcionando apoio, né, assistência nesse sentido, mas o Médicos Sem Fronteiras é uma organização que ela se divide em 5 sessões, e todas as 5 sessões estão presentes, né, ao longo do país, né, nós temos diversos projetos, e por exemplo, temos diversos projetos que, inclusive, atuam numa maior complexidade, por exemplo, diminuindo a mortalidade daqueles indivíduos que, infelizmente, são impactados por, né, no caso, minas terrestres, ou no caso de ataques aéreos, conflitos, né, de troca de né, violência com armas mesmo, né, acidentes de trânsito. E a questão da falta de segurança também, ela impede a mobilidade normal das pessoas. Muitas vezes a gente acaba recebendo até gestantes que são, né, que estão numa complicação da gravidez em função daquele tempo de demora delas conseguirem se deslocar até um serviço de poder ganharem um nenê de forma mais segura, né? Então, o Médicos Sem Fronteiras, a gente está fazendo intervenções cirúrgicas, tem diversos projetos que são conforme uma demanda ali localizada, né, que foi identificada. Teve recentemente até uma avaliação de nível nutricional, né, de uma determinada população, uma localidade. Então, são diferentes âmbitos de atuação para justamente possibilitar esse acesso a serviços de saúde que, de outra forma, essas pessoas estariam impossibilitadas de ter, né? Sim, Carla, a deficiência, né, do sistema de saúde presente, a falta de estrutura para as pessoas conseguirem chegar aos poucos postos, né, de saúde que existem, com certeza complicam muito mais a busca por ajuda e talvez resultam em até mais mortes, né? Então, a próxima pergunta agora seria para o Luiz, e seria de uma forma mais abrangente. Luiz, nós sabemos que no Iêmen, como em outras zonas de guerras, atuam mais de uma organização humanitária, como, por exemplo, nós aqui temos um representante de 3 organizações que atuam no Iêmen, e todas tentam, de uma certa forma, minimizar um pouco, então, os impactos dessa guerra sobre a população. Então, queria saber qual seria a relevância de uma cooperação entre as organizações existentes para dar um bom andamento ao trabalho que elas vêm realizando. Bom, essa cooperação, Aya, ela já existe, né? Quer dizer, dentro das nações, embora tanto o CICV quanto o Médicos Sem Fronteiras não sejam organizações das Nações Unidas, né? Existe no mundo humanitário um entendimento de que uma situação como essa do Iêmen requer exatamente uma coordenação entre as diferentes agências, porque elas
tem as suas especialidades, né? Então, e é impossível fazer qualquer tipo de resposta humanitária num cenário como esse sozinho. Então, no caso do Acnur, o nosso mandato ele é muito um mandato muito bem estabelecido pela Assembleia Geral da ONU no que diz respeito às pessoas refugiadas, ou seja, aquelas que tiveram que deixar o seu país e buscar proteção internacional em outro país. Na questão dos deslocados internos, que é o cerne do problema do Iêmen, existe também um entendimento dentro das Nações Unidas e que abrange as demais agências humanitárias de que há uma responsabilidade compartilhada e coordenada em que são divididos por clusters, eu nunca sei como é a tradução dessa palavra em português, por setores, vamos colocar assim. Então, por exemplo, o Acnur é responsável pela gestão de abrigos de deslocados internos por causa de conflito. Então, esse é um papel muito claro que o Acnur tem numa resposta como essa. O Acnur também é responsável pela chamada setor de proteção, o cluster de proteção, que aí é uma definição bastante ampla, mas que tem a ver com assegurar diferentes direitos das pessoas, que vão desde proteção física até acesso a direitos humanos básicos. E outras agências, como o CICV, os Médicos Sem Fronteiras, vão ter responsabilidades específicas dentro dessa sistemática de setores, numa situação de deslocados internos, como é a do Iêmen. Então, essa coordenação já existe e ela tem funcionado. No caso do Iêmen, existe a presença do Escritório das Nações Unidas para temas humanitários, que você citou no início, né? A OCHA, que desenvolve essa coordenação em nome das agências humanitárias, sejam elas das Nações Unidas ou não. Então, essa coordenação ela já existe e é fundamental exatamente para evitar um papel duplo, né? Um overlapping de atividades e a duplicação de esforços num cenário em que você precisa potencializar cada dólar que é colocado nessa resposta humanitária. E aí eu queria trazer uma coisa adicional, falando um pouco dessa questão do mandato e dessa divisão de setores, uma coisa que torna o problema do Iêmen ainda maior. No meio de toda essa crise de deslocados internos, o Iêmen tem hoje uma população de refugiados, ou seja, de pessoas fora do Iêmen, que em outros momentos da história buscaram proteção internacional lá e que não conseguem voltar. Quer dizer, são, pelos cálculos que eu tenho aqui, pelos números que meus colegas passaram, são 136 mil refugiados e solicitantes de refúgio no Iêmen, principalmente da Somália e da Etiópia. Ou seja, que são países que já estão passando por problemas de guerra e perseguição e violência, e essas pessoas, em algum momento, pensaram ou buscaram o Iêmen para se proteger e agora estão numa situação em que há uma guerra dentro do Iêmen e elas também passam por essa necessidade. Então, só para deixar um pouco para o pessoal que está nos acompanhando, como é complexo, né, uma situação como essa, como infelizmente a gente vê camadas e camadas de vulnerabilidade se somando a uma situação que poderia ser evitada, né, se houvesse realmente um comprometimento da comunidade internacional no sentido de costurar um acordo de paz, cessar o conflito, cessar a guerra, para que o mínimo de normalidade possa ser retomado. Então, essa coordenação das agências humanitárias, ela existe, ela é necessária, ela está acontecendo, né, como a gente já viu aqui pelas diferentes ações que cada um de nós estamos fazendo, mas eu queria insistir nisso. A paz é a única solução. Sem paz, é impossível reverter a situação humanitária que a gente vê hoje no Iêmen, que continua se deteriorando, né? Cada vez mais problemas de insegurança alimentar, novas doenças que surgem, como a Covid-19, ou seja, a comunidade internacional precisa adotar
uma posição responsável para se obter uma paz negociada dentro do Iêmen, e, com isso, criar um cenário, uma situação em que essa resposta humanitária seja mais efetiva e que a população, os iemenitas, possam realmente pensar em retomar sua vida da melhor maneira possível. Sem uma paz, não vai haver solução no Iêmen. Com certeza, Luiz, a paz é a única solução definitiva para o problema. E como você citou, então a cooperação e a coordenação entre as organizações também é fundamental para que a ajuda realmente chegue e cada um atue em uma área específica. E essa parte dos refugiados que estão no Iêmen só sugere o que a gente vem falando, que são crises atrás de crises. Então, é uma imensidão de problemas dentro de um lugar só, né? Infelizmente. Sim, hoje, no caso dos refugiados, por exemplo, o Acnur tem atuado muito diretamente, por meio do Acnur que eles conseguem acessar serviços médicos, assistência legal, assistência psicossocial, né, suporte para a educação, e até mesmo um programa que a gente tem que é de pagamentos, né, de assistência financeira emergencial. Essa população refugiada, né, da Somália e da Eritreia, especificamente da Etiópia, como a gente está falando. Mas assim como os deslocados internos, a situação deles se deteriora de maneira muito significativa, né? Com certeza. Eles estão expostos à mesma falta de estrutura e sofrem com os mesmos problemas, consequentemente, né? É realmente um grande problema, e só a paz vai trazer um fim a isso. E não podem voltar para os seus países, porque estão, né, os problemas que originaram o deslocamento deles continuam existindo. Permanecem. Simone, gostaríamos de falar agora um pouco sobre a atuação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Como e onde eles atuam para combater essa crise e quais são as prioridades da atuação da Cruz Vermelha? Muito obrigada. Eu queria só complementar um ponto que o Luiz Fernando falou, que é essencial em relação a essa questão da coordenação, que é a base, né? Na verdade, a coordenação é importantíssimo para não duplicar e para atingir todas as necessidades que são imensas, como vocês entenderam na nossa fala, mas também porque, na verdade, os doadores quase são os mesmos para muitas dessas organizações. Então, se uma organização recebe e a outra não, e uma tem uma competência que a outra não tem, se não trabalharmos juntos, quem vai pagar vai ser o beneficiário novamente, vão ser as pessoas afetadas. Então, nesse sentido, também temos uma responsabilidade muito grande de a contabilidade às populações, às pessoas afetadas, e temos que cuidar cada vez mais do uso dos fundos, porque, infelizmente, isso vai ser, eu acho, um dos maiores desafios iminentes e também ao meio prazo, é que as doações estão sendo cada vez menos, porque, claro, a crise do Covid-19 também trouxe novos desafios, temos outras situações que estão se desenvolvendo na Etiópia, como o Luiz Fernando mencionou, mas também no Sudão, onde tem necessidades crescendo e onde são os doadores que vão dar o dinheiro. Então, isso me leva já na sua pergunta que você fez. Como alguns de vocês talvez sabem, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, na verdade, deve ser uma das primeiras, se não é a primeira organização humanitária. Nós temos quase 160 anos de história e, na verdade, a nossa missão, que é totalmente humanitária, neutral e imparcial, é de proteger e de assistir as pessoas afetadas pelos conflitos e pelas situações de violência, e preservar a vida e a dignidade dessas pessoas e trazer assistência. Então, nesse sentido, a assistência pode ser, e também a preservação da dignidade, pode ser no lugar, atuando diretamente com entregas humanitárias, com projetos humanitários de saúde, de saneamento, mas a gente também tem um papel
que eu não quero dizer político, porque não pode ser político se somos imparciais e neutros e humanitários, né? Mas, ao mesmo tempo, mobilizamos não só os atores diretamente envolvidos no conflito, na situação do Iêmen, mas como a gente também é o promotor e o detentor do direito internacional humanitário, do qual a base são as convenções de Genebra, que é a base legal que rege os conflitos, o que você pode e não pode fazer quando faz ou não faz mais parte de um conflito armado. Então, esse trabalho ao nível internacional, em fóruns internacionais, diretamente com governos, com atores armados, que sejam estatais ou não estatais, é fundamental. Essa influência, essa lembrança que existe um direito, existem obrigações, existe um marco que tem que ser respeitado, não importa a situação e não importa quem está atuando, mas os países que ratificaram, e eu acho que são todas as convenções de Genebra, têm as obrigações de respeitar. Então, a gente também trabalha muito nessa promoção do direito, nessa divulgação das obrigações de cada um que faz parte a um conflito armado em país, e isso é o caso também do Iêmen. Como a gente não trabalha como outras organizações com denúncias públicas, mas a gente tem essa base de atuar em bilateral com confidencialidade. A gente fala com quem está envolvido no assunto, mas não fazemos denúncias públicas na mídia, por exemplo, de uma situação. Demora, porque você tem que ganhar confiança, você tem que influenciar, você tem que saber com quem falar, né? E tem que entender também as situações para poder ter esse papel. E, ao mesmo tempo, esse fato de não denunciar, de falar de forma confidencial e de ter um papel neutro e imparcial, garante nossa seguridade e nosso acesso às populações onde talvez quem denuncia não teria mais acesso. Mas, ao mesmo tempo, e infelizmente no Iêmen é o caso, a gente paga um preço muito, muito alto por estar muito próximo aos beneficiários. Todo ano a gente perde colegas porque são assassinados ou porque estão no lugar errado, no momento errado, e também passamos já por várias situações de sequestro de colegas, que também é um problema porque desvia a atenção do trabalho, porque você tem uma obrigação de cuidar dos seus colegas, de resolver essas situações, né? E, ao mesmo tempo, a sua energia está dividida entre a população que precisa ajuda e seu colega que está sequestrado, que está sendo atacado. Então, nesse sentido, tudo vem com o preço e faz parte dos desafios que as organizações, não só o CICV, mas outros também, estamos enfrentando em países como o Iêmen, onde a situação realmente é complicada e o respeito das obrigações, das normas e do direito, às vezes, poderia ser reforçado muito mais. Certamente. Então, é mais um problema. As próprias organizações que atuam lá sofrem, né? As pessoas que estão lá para ajudar acabam sofrendo esse tipo de perseguição, assassinatos, sequestros, o que só piora o problema porque acaba que menos ajuda acaba chegando, né? Em questão ao orçamento, eu sei também que a cada ano parece que o orçamento ele se torna cada vez mais insuficiente, né, para abranger todas as necessidades que o Iêmen vem precisando, né? E como você falou, essa atuação da Cruz Vermelha com os países para relembrar tudo que foi ratificado por eles nas convenções de Genebra, acho que é fundamental e eu acredito que seja o diferencial que faz tantos anos de história da Cruz Vermelha. Muito obrigada pela resposta, Simone. Pessoal, lembrando que essa é uma transmissão do Centro Islâmico do Brasil, e para quem está nos acompanhando, nós estamos falando um pouco sobre a guerra do Iêmen, e principalmente o foco dessa live é a crise humanitária que assola o país. Então, compartilhem o vídeo para que esse tema tão importante seja acompanhado por mais pessoas. Carla, a nossa próxima pergunta vai para você, e continuando agora sobre os pontos falando em desafios, quais são, então, os desafios que os Médicos Sem Fronteiras eles têm enfrentado no Iêmen especificamente?
Obrigada novamente. Eu acho que eu pulei e acabei não me apresentando, mas eu vou justamente entrar na situação de me apresentar, porque faz parte, né, da resposta aos desafios, porque eu estava responsável pela coordenação do setor de farmácia. O setor de farmácia é um setor suporte. Como o Médicos Sem Fronteiras é uma organização médico-humanitária, a nossa equipe médica, ela faz todo aquele levantamento das demandas, né, todas as necessidades para levar adiante os projetos ou novos projetos que estão surgindo ali por causa das emergências dentro das emergências, como a Simone e o Godinho comentaram. Então, nós temos diversos desafios, né? Com farmácia, a questão de suprimentos, né? A gente sabe que Covid interferiu bastante na cadeia de suprimentos de uma forma generalizada, né? Não foi só a parte de material e suprimentos médicos que foi afetada, foi bastante abrangente, né? Essa disrupção. Nós temos desafios, por exemplo, assim, apesar de o nosso foco ser os cuidados médicos para entregar aos beneficiários, a gente precisa de infraestrutura de serviços, alojamento, providenciar, número 1, segurança para todas as nossas equipes que estão atuantes, tanto de expatriados quanto da equipe nacional. Como a Simone acabou de comentar, né, segurança é realmente um aspecto bastante desafiador. A gente tem demanda por tecnologia, porque hoje em dia, né, a gente precisa da internet de uma forma geral e muitas vezes no Iêmen é difícil tu ter 100% da segurança de contar com o sistema, né, deles mesmos, de telecomunicações ou comunicações, e para a gente poder, né, ter uma consistência, a gente acaba tendo que garantir esse serviço de uma forma, né, da nossa equipe de logística, nossa equipe de suprimentos. Ambos também tinham comentado a questão de saneamento, nós temos também, né, na nossa equipe a parte de saneamento para poder garantir, né, qualidade da água, controle de infecções. Então, são diversas atuações que em cada um desses pontinhos aí, né, desses nichos, a gente possui esses desafios, né? E eu gostei muito da narrativa deles com relação à coordenação, porque é isso, né? Nós todos, como organização humanitária, é praticamente como se fosse aquela ajuda né? Ajuda no bom sentido, mas assim, aquela atuação da família, né? Olha, né? Ou assim, a gente vai pensar na nossa atuação, é uma equipe multiprofissional, multissetorial, né? Todo mundo ali, cada um com a sua perspectiva, tentando unir, não duplicando, de fato, né? As formas de atuação junto à população que está necessitando. E também gostei que o Godinho levantou essa questão dos refugiados que vêm de fora do Iêmen, né? Os iemenitas, eles são um povo muito generoso, então acaba que, né, por diversos fatores, assim, as pessoas podem ter essa, né, acabam que vira ali um corredor, né, pela posição geográfica estratégica, e pela própria cultura generosa, né, da população, enfim. Então, é bem problemático mesmo, porque se soma, né, além de tu ter os refugiados, né, a gente tinha na nossa equipe, por exemplo, diversas pessoas que não moravam nas suas localidades de origem, né, elas tiveram que se transferir. E a Simone antes tinha comentado também essa questão, é fato, né? As pessoas, elas tinham suas vidas normais antes da guerra, elas foram para a faculdade, elas têm um diploma, né? Então, muitas vezes a gente absorve essa mão de esse pessoal que tem uma qualificação, mas não nem é todo mundo, né? E de fato, assim, a gente procura buscar uma sustentabilidade.
E tudo isso, né, é um desafio. Como fazer a sustentabilidade, sendo que cada vez tu vais observando novas situações que vão acontecendo, né, no país. Carla, e especificamente por você esteve, né, no Iêmen, e como foi essa experiência para você estar lá perto? O que você presenciou que talvez assim tenha te marcado? Assim, sabe, é um pouco chocante, talvez se eu não viesse do Brasil, que às vezes a gente acaba, né, infelizmente também vendo assim arma, né, na rua e tudo mais, mas acho que isso é um pouco chocante, assim, né, a quantidade de pessoas armadas que estão, né, e isso, né, eventualmente pode ocasionar algum conflito, né, é complicado, mas esse lado, assim, as famílias, né, tu está lá no hospital, saber que, né, uma gestante está tendo toda uma dificuldade por causa de todo o problema, né, de segurança ou até de recurso financeiro para conseguir se deslocar para poder ganhar o seu nenê, né, as intervenções cirúrgicas, né, a gente tinha membros da nossa equipe de cirurgia fazendo um trabalho fantástico, tentando reduzir o número de pessoas que iriam sofrer amputação se não tivesse tido aquela intervenção naquele determinado momento, sabe? Então, são tantas coisas, né? Tipo, por exemplo, tem essas doenças que podem ressurgir por causa da falta de saneamento. É óbvio que a gente fica preocupada, né? Enfim, são claro que eu já mais ou menos esperava identificar assim, essa questão da generosidade, assim, que acaba sendo assim o lado positivo, né, de tu estar num lugar com tanta possibilidade de violência, né, mas de uma certa forma, assim, é muito triste ver o que o pessoal, né, acaba passando em função da guerra, né? Realmente, eu concordo em gênero, número e grau com o que os colegas falam, né? Inclusive, tu ressaltaste muito bem, a guerra precisa acabar. Com certeza, e como vocês ressaltaram, precisa acabar urgentemente, precisa que a comunidade internacional ela seja pressionada para que faça esse conflito acabar, porque, como foi dito, a decisão é política, então está nas mãos deles fazer esse conflito acabar. A próxima pergunta, Luiz, é sobre algo que você comentou um pouco por cima aqui na live, que eu queria saber como que você imagina que serão as consequências desse conflito. Então, após se Deus quiser, breve fim desse conflito, como você imagina que vão ser as consequências dele e o que seria necessário para que o Iêmen não se tornasse, então, como você disse, um país dependente de ajuda humanitária? Bom, eu diria que, bom, acho que a solução a gente já tem um acordo aqui, que é realmente uma questão de acabar com o conflito, né? Mas, tentando responder a sua pergunta, as análises que a gente tem, né, as avaliações que a gente faz, mostram que as necessidades humanitárias elas estão crescendo numa velocidade muito grande, né? Hoje a gente tem, por exemplo, 79% das mulheres e das crianças, quer dizer, desculpa, 79% das pessoas que estão deslocadas hoje no Iêmen são mulheres e crianças, né? E elas enfrentam uma desigualdade muito grande, elas têm um limitado acesso a serviços e riscos específicos de proteção derivado de normas sociais, né, normas culturais do país. Então, chegar a essas pessoas, lidar com a questão da violência de gênero e também com a proteção de crianças é uma necessidade muito grande que tende a se fortalecer, né? Uma outra questão que é muito importante também é a questão do próprio retorno dessas pessoas, né? Muitas delas hoje não conseguem voltar aos seus locais de origem dentro do Iêmen por causa da insegurança que continua
dos conflitos que continuam acontecendo, e ao deixar esses locais, você tem um problema de destruição da propriedade dessas pessoas, né? E muitas vezes como é que eu posso dizer? Não a desregulamentação, mas a falta de segurança mesmo dessas pessoas de que elas vão ter o lugar para voltar, né? Muitas vezes aquela que era uma fazenda, uma chácara, uma casa, aquilo ou foi destruído ou talvez foi ocupado por uma milícia, por um dos agentes do conflito. Então, esse é uma questão importante. E a questão da pobreza também, né, que é uma consequência derivada dessa situação, tende a se tornar mais acentuada, né? E aí eu faço um paralelo com a questão da Síria, né? Que já entra no seu 10º ano de conflito e que, além do impacto humanitário de refugiados e deslocamentos internos, que são na casa dos milhões de pessoas, você tem atualmente uma acentuada crescimento da pobreza entre refugiados e deslocados internos da Síria. Então, infelizmente, a gente nota que essa situação tende a acontecer no Iêmen. Talvez a Carla, que estava lá, possa nos dar um relato mais confiável, né? Mas, assim, no caso do Acnur, dentro dessa divisão de tarefas, né, de responsabilidades numa resposta humanitária, o Acnur pretende exatamente fortalecer as questões de abrigamento emergencial, documentação dessas pessoas, porque muitas delas se encontram totalmente não documentadas, né? Assistência alimentar e não alimentar, que a gente chama, quer dizer, distribuição de colchões, de cobertores, de kits de higiene, de limpeza, são questões muito, muito importantes para a gente, que estão na nossa pauta para o futuro, né? Toda uma atenção com mulheres solteiras, né? Mães de família. Eu tenho um dado aqui que é muito relevante, eu já vou encontrar ele aqui, que é o grande número de mulheres no Iêmen que hoje são as chefes de casa, né? São famílias lideradas por mulheres. Então, é preciso dar uma atenção especial a isso, pessoas com necessidades especiais e pessoas mais idosas, né? Agora, tudo isso passa também por conectando um pouco com a pergunta anterior, a rodada anterior, passa, sim, por uma questão orçamentária, né? Então, o Acnur, falando sobre o Acnur, né? A gente teve um orçamento, uma necessidade orçamentária de 251 milhões de dólares no ano passado e tivemos 70% desse orçamento financiado. Teve 30% das necessidades não foram atendidas. Isso só do nosso lado, né? Para esse ano, esse orçamento aumentou em mais de 10%. Nós estamos falando em 270 milhões de dólares e até agora só tem 3% financiado. Então, assim, essa responsabilidade da comunidade internacional também passa por esse financiamento da resposta, como a Simone colocou tão bem aí anteriormente, né? Então, é muito complexo, é muito desafiador. A gente tem várias áreas de atenção, mas o Acnur, dentro do seu mandato de proteção, né, que é uma concepção bastante ampla do significado da palavra, vai olhar com muita atenção para essas áreas: abrigamento, documentação, assistência alimentar e não alimentar, proteção de pessoas com discapacidades, mulheres solteiras e populações idosas, e crianças também. Certamente, Luiz, como você diz, a situação é muito complexa e talvez o pós-conflito seja até mais complexo, né? Porque as consequências para o povo iemenita, elas com certeza vão levar gerações, talvez, até que se recuperem ou se estabilizem de uma certa forma. É muito triste. Sim, é o futuro de uma geração, né, que está em jogo. Exatamente. Você tem que criar condições para que o país seja reconstruído. A gente vê isso em outras situações, né? A Simone citou aí a questão do Sudão do Sul, por exemplo, né? Um país jovem, o mais novo país da comunidade
internacional, já devastado por uma guerra que já dura também os seus 12 anos, pelo menos, né? Deixa eu fazer uma rápida conta aqui, sim, tem 12 anos que já acontece essa guerra no Iêmen, desculpa, 6 anos, e que você vê isso, se você não cria as condições de paz para que o país comece a ser reconstruído, que retome os seus serviços, né? E isso também vai demandar um forte investimento internacional para um país colapsado, como é o caso do Iêmen, as pessoas vão ter muita dificuldade de retomar suas vidas, com certeza. Com certeza, infelizmente. Lembrando que a gente está aqui na última rodada de perguntas e a próxima vai para a Simone. Simone, falando um pouco sobre a Cruz Vermelha, então, como estão as equipes da Cruz Vermelha atualmente? Elas são, em média, quantas pessoas que estão atuando lá? Vocês têm hospitais ambulatórios? Como é o trabalho? De uma maneira resumida, como que funcionam as coisas lá? Aia, muito obrigada. Então, a gente tem quase 1.000 colegas lá no Iêmen atuando do norte para o sul, do centro para o oeste, enfim, estamos cobrindo o país todo em vários lugares. Depende do lugar, as equipes podem chegar a ter 300, 400 pessoas, né? Porque como a gente trabalha também em hospitais, tem lugares onde a gente praticamente tem a metade do pessoal de um hospital, então são 200, 300 pessoas para um hospital só. Também temos clínicas, sim, temos clínicas ambulatórios, temos veterinários, temos engenheiros, então, enfim, depende do projeto. Pode ser um projeto pequeno para trazer água não sei, uma população deslocada, por exemplo, que pode envolver, não sei, 5, 7 pessoas, depende. Em outros lugares, quando for um projeto junto com as autoridades, por exemplo, pode ser só o engenheiro que trabalha com quem está colocado à disposição pelo parceiro, no caso, o governo. Ou em outros lugares onde não tem parceiro, a gente tem que fazer tudo. E aí são equipes maiores porque construímos cada pedra, né? Nos centros de reabilitação física, que são aqueles centros onde os pacientes que estão amputados, por exemplo, por minas terrestres, ou que têm uma doença, né, que precisa de uma ajuda ortopédica ou fisioterapêutica, pode ser também até uma centena de pessoas, né, dependendo do tamanho do centro, das necessidades. Então, são muitas pessoas e são muitas profissões. A maioria dessas pessoas são os próprios iemeni, como a Carla falou, as pessoas que ainda estão no país, que têm um conhecimento, por exemplo, também inclusive do inglês, né? Porque aqueles que vêm de fora, como eu, por exemplo, se eu for mandado para o Iêmen, o meu árabe é muito, muito básico, então eu posso comprar o meu tomate no mercado, mas se eu tenho que fazer uma interlocução com uma pessoa para saber como ela está, qual é o problema exatamente, eu vou precisar de um tradutor. Então aí a gente também tem esse desafio que nem todos que a gente manda de fora para o Iêmen já falam árabe, alguns aprendem, mas não todos. E muitas vezes não dá nem tempo, porque você tem que ir lá fazer seu trabalho e aí você trabalha em equipe com o tradutor. Então, aí é assim. E como eu já falei, quando teve esse incidente no aeroporto de Aden, talvez vocês ouviram, foi no dia de 30 de dezembro, que teve um ataque muito sério contra esse aeroporto. A gente tinha vários colegas que estavam nesse aeroporto, perdimos 3 que foram matados e vários que foram feridos e que ainda estão se recuperando. Isso talvez é um pouco. Faço o gancho com uma outra pergunta que você fez antes em relação aos desafios. Ter esse balanço de trazer ajuda e, ao mesmo tempo, proteger seus próprios funcionários, porque se não tem hospital para ninguém, seu funcionário também não vai ter acesso, né? Então tem que medir e escolher bem as prioridades e sempre essa questão da aceitação, né, da segurança, avaliar antes de fazer as coisas,
trabalhar com as populações, trabalhar com os parceiros, inclusive com as outras organizações, para saber como eles estão, como eles avaliam a situação, o que acontece com eles, para saber, vamos lá fazer isso, não vamos, qual é o custo-benefício, né? Entre as necessidades e a possibilidade de trazer uma ajuda realmente relevante e duradoura. E também essa questão de falar com os próprios beneficiários, né? Se eles acham a sua presença, mais perigosa ou mais relevante. E aí você tem que ter esse ouvido e tem que prestar atenção o tempo todo para não trazer mais problemas, mas fazer parte da solução. Então esse é um desafio constante. Como a Carla falou muito bem, são coisas básicas que podem te trazer a maior alegria, né? Que você assiste a um parto, salvou o neném, salvou a mãe, mas também pode ser coisas desastrosas que você vê criança morrer na rua porque ou de fome ou porque teve um ataque e você não tem possibilidade de mudar nada. Então, esse balanço entre seu trabalho, sua saúde mental, preservar as equipes, sabendo que também os colegas IEMNI, eles trabalham para a gente, para as organizações, mas ao mesmo tempo eles também estão afetados pelo conflito. Eles têm, talvez, perderam um familiar, tem uma parte da família que foi deslocada, tem pessoas que fugiram, que estão em outro país. Então, é uma situação realmente multifacetal e bem desafiadoras em vários aspectos. Realmente, são de muitas facetas, e agora eu parei para pensar que muitas pessoas conhecem a Acnur pelo nome, a Cruz Vermelha pelo nome, os Médicos Sem Fronteiras, mas, de fato, acho que pouco conhecem como funciona a atuação deles na prática. E hoje a presença de vocês destrinchando como que funciona, exemplificando no caso do Iêmen, como que a atuação de vocês é algo assim, realmente é um trabalho maravilhoso, que infelizmente é necessário, né, que faz total diferença nessas áreas de conflito, mas que envolvem, assim, muitos problemas, até para as pessoas que estão lá, né, atuando nessas organizações, como vocês disseram, o aeroporto está fechado, então a dificuldade de chegar ajuda é imensa, mas mesmo assim, essas organizações, elas permanecem fazendo o melhor que elas podem. Então, Carla, a próxima pergunta é para você. Como a gente disse, vocês realizam um trabalho maravilhoso e gostaríamos de saber como nós, aqui no Brasil, ou pessoas de qualquer outro país, podem ajudar os Médicos Sem Fronteiras. E eu dirijo essa pergunta também ao Luiz e à Simone, posteriormente, dizendo como os brasileiros ou qualquer pessoa pode ajudar essas organizações. E, se vocês quiserem, também podem fazer suas considerações finais nessa resposta. Obrigada. Obrigada de novo, Aya. Eu gostaria de dizer, então, que assim como o Godinho e a Simone começaram, né, se solidarizando com o momento difícil que a gente enfrenta no nosso país, com muitas pessoas com perdas devido à Covid, né, também eu entendo que para o brasileiro, né, querer ver mais um sofrimento pode parecer difícil, mas, de fato, né, não importa em que parte do mundo a gente está, eu estive no Iêmen, já estive no Sudão do Sul também, pessoas são pessoas, todo mundo é um ser humano, né? Todos nós, esses nossos beneficiários, as pessoas com quem a gente trabalha, enfim, como é que a gente pode ajudar? O Médicos Sem Fronteiras tem uma página aqui no Brasil bem interessante, bem relevante, que mostra, né, nossas diferentes atuações. Tem, inclusive, uma parte que se chama Diário de Bordo, que diferentes profissionais estão explicando, né, como que eles estão colaborando ali naquela determinada causa humanitária. Eu acho que Médicos Sem Fronteiras, na verdade, por estar presente em diversos canais da mídia, né, no Facebook, até no LinkedIn, no Instagram, as pessoas podem se informar, né, no próprio site e tudo, ali elas
se quiserem se tornar doadoras, mas o próprio fato de elas se inteirarem, né, de absorverem a informação, né, são pessoas com suas necessidades, né, elas não escolheram estar no lugar onde elas estão, naquele sofrimento. Então, acho que esse papel de solidariedade, eu acho que é bastante importante, sabe? E, enfim, eu gostaria só de fazer minhas últimas considerações de novo, falando, né, de novo da solidariedade do povo, né, a generosidade do povo iemenita, que se fosse o caso contrário seria a mesma coisa, né? Eles estenderiam a mão para nós. E, por exemplo, também, como o Godinho comentou, a questão da guerra da Síria, sim, eu, por ter estado envolvida lá e ter trabalhado com as pessoas, assim, é bastante triste tu verificar que, né, as pessoas podem estar perdendo a sua autoconfiança, a sua credibilidade em si mesmas, em função da guerra, né, porque ela causa um impacto emocional, como a Simone estava falando, né, ela causa esse impacto na saúde mental que é muito sério, né, e, enfim, a gente precisa que as pessoas estejam bem, né, é isso que a gente gostaria. Realmente, é isso que a gente gostaria. Gostaríamos, inclusive, que conflitos como esse não existissem, né? Infelizmente. Mas, então, acessem o site dos Médicos Sem Fronteiras, se interem do trabalho deles. Se possível, também sejam doadores dessa causa, e é muito importante isso. Quem gostaria de falar? Simone, pode ser você? Com o maior prazer, eu agradeço muito mais uma vez claro, como a Carla falou, a gente também está presente tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, no nosso site, também é possível doar, mas também é possível se tornar funcionário do CICV. Quem tiver interesse pode ser um iemeni no Iêmen, todas as vagas estão no nosso site, estão aí abertas, as aberturas estão aí, as pessoas podem se candidatar, ou como pessoal internacional como eu. E realmente uma coisa que eu acho fantástico aqui no Brasil, e eu não digo isso porque isso é um programa no Brasil para público brasileiro, mas é uma coisa, eu já trabalhei em mais de 40 países, mas essa capacidade de empatia, essa abertura para o mundo é único aqui no Brasil e é uma força muito grande. Eu vivenciei isso quando teve a explosão lá no porto de Beirute, no dia 4 de agosto do ano passado. Claro que tem uma diáspora libanesa grande aqui no Brasil, mas o número de pessoas que contactaram a gente e nós entramos em contato com as nossas equipes lá no Líbano, foi uma coisa incrível. Eu não acho que outro país no mundo demonstrou tanta solidariedade e tanta abertura. Então, com os desafios que temos aqui, ainda o brasileiro se abre para o mundo e tem um interesse, e isso já para quem vive nesses países de conflitos esquecidos, de problemas que não estão sendo visibilizados, o fato de saber que quando você clica no seu Facebook e vê que tem uma pessoa do Brasil que deixou um comentário de apoio, de solidariedade, não está impresso. E depois, claro, são as questões mais políticas, né, das responsabilidades dos estados, das partes ao conflito, das questões de que uma mulher que está com a criança parada em um campo e que não é um combatente, tem o direito de voltar para o país. E o país dela, se ela não for do país onde ela está, tem uma obrigação de recuperar a pessoa com a criança. As questões do retorno, que o Luiz Fernando também mencionou, são coisas que fazem que talvez não resolve tudo de uma vez, mas aos poucos. E para uma pessoa fazer a coisa certa, muda a vida toda. Então, são essas coisas. Quem puder, ao seu nível, qualquer coisa conta. Pode ser uma doação financeira, pode ser uma mensagem no Facebook de não sei, um estudante iemeni, um médico iemenita, faz toda a diferença. Então, somos todos humanos e fazer o que me faz bem
para os outros que precisam, sempre vai fazer uma diferença. Então, nesse sentido, mais uma vez, obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês aqui com a gente também. Nós que agradecemos, então fica mais uma vez o apelo, sigam as páginas do CICV, acompanhem o trabalho deles, vejam as vagas que eles possuem, se vocês têm essa vocação, não percam essa oportunidade, e com certeza eu acompanho você, Simone, na opinião, não existe união igual ao povo brasileiro, eu também nunca vi isso, e acredito que os brasileiros que viajam para fora relatam muito isso, de que não existe. Então, nós precisamos unir as forças e para que esse conflito se encerre brevemente. Luiz, por favor. Bom, eu não teria muito mais a dizer além do que a Simone e a Carla já falaram. Eu vou só reforçar realmente isso. E eu queria mencionar aqui um episódio que aconteceu essa semana com a gente. A gente estava participando de uma outra live com jovens, com 13, 14 anos, do jornal Joca, né, que é um jornal voltado para esse público. E aí a gente estava falando sobre a questão da Venezuela e no final eu fiz uma pergunta para os entrevistadores. Assim, mas como é que vocês, como indivíduos, acham que pode ajudar? E eles responderam exatamente nessa linha que a Simone e a Carla falaram. Assim, quanto mais as pessoas souberem do problema, né, quanto mais a sociedade estiver informada sobre aquilo, é uma maneira que as pessoas têm também de ajudar, né, de aumentar essa conscientização sobre um problema para que mais gente se sensibilize e que possa realmente ajudar. No caso dos brasileiros, quer dizer, a gente tem uma questão que é a distância, né? Então, muitas vezes aquele primeiro impulso de doar, às vezes roupas ou remédios ou água não é muito recomendado porque o transporte dessas coisas para um país como o Iêmen tornaria o preço de um litro d'água completamente absurdo, né? Então, a gente realmente estimula e que as pessoas façam doações financeiras. A gente tem uma página dedicada à crise do Iêmen, né? doar.acnur.org/Iêmen, mas esses endereços eles estão disponíveis também nas nossas redes sociais, também no nosso website. E também, como a Simone falou, quer dizer, as pessoas que querem realmente atuar no campo humanitário devem buscar as nossas páginas na internet, porque lá estão todas as vagas disponíveis. Mas eu diria que para os brasileiros, e eu parabenizo o Centro Islâmico por isso, assim, fazer a divulgação dessa situação para o público brasileiro é também uma maneira de ajudar, né? Porque você vai ter uma conscientização maior das pessoas e elas vão poder, em diferentes maneiras, ainda que enviando uma mensagem, enviando um pensamento positivo, fazendo as suas orações, quer dizer, vão poder, de alguma maneira, influenciar esse cenário e quem sabe, contribuir para o fim de um conflito que a gente não quer que continue, a gente quer que seja solucionado. Então, eu agradeço muito essa oportunidade do Centro Islâmico, vocês estão de parabéns, muito importante trazer esse debate, e agradeço também a oportunidade de estar aqui com a Simone e com a Carla, que são de organizações incríveis, incríveis mesmo, que muitas vezes a gente até brinca que o Acnur, às vezes, quando a bomba está caindo, a gente espera um pouco ela cair, mas CICV e MSF estão lá sob bombas e atuando de uma maneira exemplar. Então, parabéns para vocês também. Obrigado. Muito obrigada, Luiz. Então, reforçando, acessem o site da Acnur sobre o Iêmen, vejam a atuação deles, ajudem da maneira que vocês podem, mas ajudem, não silenciem essa causa, porque, infelizmente, existe uma desigualdade até entre as causas humanitárias do Brasil, do mundo. Algumas são muito divulgadas, outras são pouco divulgadas e são tão graves como as do Iêmen, né, considerada hoje a maior crise humanitária do mundo, infelizmente. Então, nós encerramos as nossas perguntas. Tenho certeza que tudo que foi explanado pelos nossos convidados
nos fez entender e compreender melhor as proporções que esse conflito vem tomando e o quanto é necessário um senso de urgência para que esse conflito cesse o mais rápido possível. Então, os números são dramáticos, o Iêmen, seu povo e principalmente as crianças não podem esperar. Então, essa causa ela não pode ser silenciada, não pode ser negligenciada, é preciso pressionar a comunidade internacional para que vidas sejam poupadas. Então, nossos convidados exemplificaram maneiras, né, de como ajudar esses projetos que vêm auxiliando o povo iemenita no meio dessa crise humanitária, e todos nós temos a obrigação, o dever de ajudar, divulgar o que vem acontecendo para que situações, não só para espalhar o conhecimento, mas para que situações como essa não se repitam no mundo. Então, agradeço muito, muito aos convidados que fizeram parte dessa live. Muito obrigada, Luiz, muito obrigada, Simone, muito obrigada, Carla. Principalmente, nós agradecemos pelos esforços de cada um de vocês, pelas ações de cada um de vocês para aliviarem a tragédia, né, que assola o povo iemenita, e que Deus, em sua infinita bondade, ele recompense cada um de vocês e que esses projetos que vocês fazem parte levem luz e esperança para todos que necessitam disso no mundo, e que para um dia nós possamos viver num mundo que não necessite de projetos assim, né? Que nós possamos viver plenamente em paz. Então, obrigada também a todos que acompanharam a live, esperamos que vocês tenham compreendido melhor a situação e que busquem ajudar nisso efetivamente, que não fique só em assistir uma live, busquem maneiras de ajudar, espalhem conhecimento. Ontem, só por curiosidade, eu coloquei uma enquete no meu Instagram para saber se as pessoas sabem o que está acontecendo, e a grande maioria não sabe nem o que está acontecendo no Iêmen. Então, isso fica de recado para vocês. Busquem conhecer, busquem ajudar, porque também está nas nossas mãos, de alguma maneira, mudar isso, né? Então, novamente, agradeço muito a vocês. Uma boa noite a todos. Wassalamu alaikum.